E hoje vamos finalizar mais um estudo de um livro das Sagradas Escrituras, que é a Carta de São Paulo à comunidade de Efésios. E nós fizemos esta jornada porque estamos caminhando também com a Igreja no Brasil, que neste mês celebra o mês da Bíblia. Encerrando o mês de setembro, no dia 30, vamos celebrar a festa de São Jerônimo, um dos grandes tradutores das Sagradas Escrituras. Ele que é padroeiro dos nossos biblistas, daqueles e daquelas que se dedicam a estudar e ensinar as Sagradas Escrituras. E claro, neste mês, você, se deixou de assistir um dos nossos programas, pode sempre visitar as nossas redes sociais, de um modo particular, a nossa página no YouTube, e lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você pode encontrar um dos programas que deixou de assistir para relembrá-lo. E claro, neste mês, nós tivemos a presença do Padre Cláudio, que nos ajudou a entender a carta aos Efésios. E hoje ele volta mais uma vez para nos ajudar a terminar, a concluir este percurso bonito que fizemos, onde que aprendemos com alegria aquilo que o apóstolo Paulo disse à comunidade de Efésios e quer dizer para cada um de nós no nosso hoje. Por isso, mais uma vez, bem-vindo entre nós, Padre Cláudio. Obrigado, Padre Rodrigo, obrigado a todos pelo convite a mim dirigido. Foi durante esse mês uma grande alegria poder partilhar já os 3 encontros precedentes. Hoje, mais ou menos, encerrando os nossos encontros, e foi uma satisfação, e é uma satisfação, poder participar desse momento. Padre Cláudio, hoje nós queremos entrar no capítulo 6 da Carta de São Paulo aos Efésios. E para a gente começar aqui a nossa conversa, o que o apóstolo nos ensina quando ele diz da obediência aos pais e a Deus? Sim, aqui nós temos precedentemente, já no capítulo 5, ao final, no capítulo 5, lá no versículo 21, ele fala sobre a relação entre homem e mulher. E aqui gostaria até de fazer uma pequena introdução, porque eu acho essa parte muito interessante. Na época de Paulo, no primeiro século, depois de Cristo e um pouco precedentemente, as mulheres elas tinham somente a função do lar e de serem totalmente submissas ao homem. E vejam, se a gente pegar do 5:21 até o versículo 33, nós temos por 5 vezes a palavra amor. E ela se dirige justamente aos maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo ama a sua igreja. Então veja, é uma revolução para a época. Hoje a gente sabe muito bem disso, de que, na verdade, homem e mulher formam uma só carne quando trazem o laço do matrimônio, etc. Mas para a época isso era algo inédito. Então veja como essa dinâmica do amor, ela foi trabalhada pelo apóstolo nas relações familiares, sobretudo entre homem e mulher, e dando, sobretudo, ao marido, ao esposo, que, enfim, naquela época talvez tivesse aquele sentido de poder, aquele sentido de ser o único comandante, o único que mandava. Na verdade, o apóstolo diz: olha, meus caros maridos, as mulheres que são vossas, vocês devem amar como a vossa própria carne. Depois, no capítulo 6, ele entra na questão da relação entre pais e filhos. E aí retoma aquilo que nós temos no Decálogo, o honrar pai e mãe. Mas aqui está uma questão muito também interessante, que é revolucionária no Novo Testamento, no bom sentido. Muitas vezes os filhos
por desobedecerem os pais, eram castigados de forma tão brutal, né, que levava até, às vezes, a ter sérias consequências, né, físicas para a sua vida. E Paulo ensina, vejam, pais, eduquem os seus filhos, né, corrijam os seus filhos, porém que esta correção, que essas advertências sejam realmente inspiradas por um bom propósito e utilizem da medida certa também da correção, né? Não extrapolem, em outras palavras, quer dizer Paulo. Da mesma forma, né, Paulo depois vai entrar ainda mais profundamente e vai falar da relação entre senhores e escravos. É claro que hoje a gente fala assim, escravos, mas como pode que nas comunidades cristãs existiam escravos? Era uma instituição que, na verdade, era normal, né? Não havia como se desvencilhar. É como hoje nós pensamos no nosso mundo econômico, né? Parece que a distância entre classes é uma questão natural quase para nós, né? Como se essa questão não pudesse ser de outra forma. E aí Paulo ensina, né, de que aqueles que são senhores não devem tratar os seus escravos como sendo totalmente pessoas descartáveis, mas devem tratá-las como, né, Cristo, na verdade, trata as pessoas, ou seja, com dignidade. Da mesma forma, os escravos, os servos da casa, né, não maltratem o seu senhor, né, não guardem rancor do seu senhor, mas tenham os mesmos sentimentos, né, de Cristo, diria Paulo. Então vejam, dentro dessas relações familiares, onde Paulo antes falava sobre a igreja, agora fala sobre o ambiente familiar, Paulo faz uma grande revolução, que a gente não tem noção, né, na verdade, o que era aquela época, né, nesta relação familiar, como o pai mandava tudo, a mulher ficava quieta, os filhos eram totalmente submissos, e Paulo diz, olha, a lógica é outra, a vida cristã é outra. Isso não quer dizer que nós não devemos obedecer, mas devemos obedecer também nos amando uns aos outros. Padre Cláudio, nós estamos encerrando o mês de setembro e aí eu gostaria que o senhor deixasse então para as nossas comunidades uma mensagem. Como aplicar o livro de Efésios na nossa vida comunitária? Eu acho que é assim, Efésios nos ensina muito o que é de fato viver em comunhão na diversidade, o que é viver como igreja. Nas nossas comunidades eclesiais hoje, talvez nos faltem um pouco esta proximidade humana, esse sentir com o outro, esse estar presente também na vida do outro de forma cristã. Isso não quer dizer intrometer-se na vida das pessoas, isso quer dizer aproximar-se, criar laços dentro da comunidade. E esses laços, eles nos fazem bem, ao contrário do que muitas vezes é falado por aí, né? Olha, não toque na vida de ninguém, assim você não vai ter problemas para você e você não vai criar problemas para o outro. Mas não é dessa forma que nós vivemos a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela deve ser pautada por gestos de fraternidade. E a fraternidade, ela é muito importante dentro das nossas comunidades. Às vezes, existem certos autoritarismos dentro da igreja também. E é preciso repensar isso, uma autoridade que visa a comunhão, a fraternidade. Também não devemos, né, viver de forma artificial nossos sorrisos, nossos gestos. Não. Deve ser algo espontâneo que brota de nós, da nossa vida em Cristo. Por isso que, né, nesse livrinho, né, que a gente não faz aqui a propaganda, mas está vestir-se da nova humanidade de Cristo. Eu creio que essa é a grande mensagem
para a nossa igreja de hoje. Tá? Muito obrigado. Padre Cláudio, mais uma vez, gratidão, né, pela sua participação durante este mês, e sabemos que o senhor contribuiu muito com as nossas comunidades para adentrarmos o universo da Carta de São Paulo aos Efésios. E vamos querer estar com o senhor aqui outras vezes.